Mais um episódio do Empreenda com Estratégia. Hoje vamos conhecer uma pessoa muito especial. É um atleta, galera. E a gente vai conhecer a sua trajetória. Fala um pouquinho de você, Jackson. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um imenso prazer. Agradeço o convite do Edinaldo aqui, né? No podcast dele, da empresa, né? Que eles estão aí trabalhando bastante aí com esse podcast aí. É uma honra para mim. Fico muito feliz de estar podendo estar aqui, estar contando um pouco da minha trajetória, estar contando um pouco, né, do nosso trabalho, né, na cidade, nosso trabalho que gera no esporte, né, que a gente trabalha com o esporte, né, é um trabalho particular. Então, para mim, é uma honra poder estar participando hoje aqui, né, junto com o Edinaldo, né. Não, a gente que agradece você ter vindo, né? Desde antes das minhas férias, a gente não conseguiu, porque acabou o evento e saí de férias, mas ainda bem que nós conseguimos essa agenda aí. Sim. Eu que agradeço por ter vindo e confiado na gente, né? Espero que aqui a gente consiga ter uma conversa legal. Parece que tá um pouco nervoso, né, Jackson? Às vezes eu sou um pouco espontâneo, às vezes eu fico nervoso, mas Você passa igual quando jogava, né? A gente entrava é tímido pra jogar e depois dos 15 minutos de jogo já se soltava já. Você é tímido? Eu sou um pouco tímido. É o primeiro podcast? É o meu primeiro podcast, tô participando, tô muito feliz, né, pela essa oportunidade, né? Porque eu gosto muito de interagir no ramo digital, né? Sim. Eu gosto pra caramba dessa parada do digital. A gente tem uns trabalhos também, né? Então aproveita e fala aí o seu Instagram, o seu YouTube. Sim. Aproveita aí e divulga você mesmo. Sim. O nosso Instagram, né, é o Jackson, né? Jackson Mendes, né? Meu Instagram, né? Aí eu tenho o YouTube, né, que é Jackson 8799, né, que é o nosso YouTube, e eu tenho o TikTok também, né, que é @jogador1985, que é o nosso TikTok também, né, onde a gente está sempre fazendo os nossos trabalhos. Na escolinha, pessoalmente, a gente joga lá nas redes sociais, que o pessoal tá vendo o nosso trabalho na cidade, né, porque a gente, como trabalha com o futebol, né, esse ramo do futebol, a gente tem como uma ferramenta para a gente estar trabalhando as crianças, os jovens, e a gente formar cidadãos positivos para a sociedade, né? Sim. Uma situação pô, será que eu vou colocar o meu filho na escolinha? Será que ele vai virar jogador, tal, tudo? Não, a gente primeiro trabalha, né, para ser um cidadão positivo na sociedade. Futuramente, se vai ser um jogador, é uma outra situação, né? A gente já tem alguns atletas aí da escolinha, né, que já estão em clubes, né? Tem um atleta que está no São Paulo, tem outro atleta que está no Palmeiras, temos 3 que está lá no Colorado, em Caieiras. Então, a nossa metodologia, graças a Deus, vem dando fruto, né? Essa questão de a gente estar trabalhando atleta para ele voar mesmo para o futebol, ser um atleta de verdade, profissionalmente falando no futebol, né? E eu falar para você, cara, muitas das vezes não é fácil você fazer futebol, né? Como a gente faz, que é um futebol particular. A nossa escolinha de 100% é 80% particular e 20% social. Então explica um pouquinho pra galera. Então você tem uma escolinha de futebol, se eu não me engano você tem 3, né? Você falou pra mim, né? Isso, 3 unidades. 3 escolinhas de unidade. Quais são fala pra galera, quais são a faixa etária que você trabalha, né? E é particular, né? Isso, particular. Fale mais, aproveita e vende o seu peixe, né? Vai saber se tem uma mãe, um pai aí que quer iniciar tanto... É misto, né? Masculino e feminino, né? Isso, masculino e feminino. Vai se tem uma mãe ou um pai aí que quer iniciar a carreira dos seus filhos aí no futebol. Não, sim. A nossa escolinha de futebol, Futuros Craques do Brasil, ela foi criada em 2014. A metodologia foi criada por mim, né? Pela minha pessoa. E aí, desde então, a gente procurou algum núcleo para a gente colocar esse trabalho, né? Hoje a escolinha ela não tem quadra que seja da escolinha, né? São quadras alugadas, né? Porque a gente ainda não chegou nesse nível de ter uma quadra específica para a escolinha, né? A gente trabalha as crianças de 7 a 14 anos, né? Tanto masculino como feminino, né? A gente tem 3 núcleos agora na cidade de Francisco Morato, são 3 unidades. A nossa sede, onde a gente começou, fica lá no Parque Paulista, né? Na rua Joaquim Dias, né? Número 167, né? Fica atrás do mercado lá, acho que todo mundo a maioria do pessoal já passou e já meio que conhece, né? A gente tem a nossa segunda unidade que é aqui perto, né? Aqui perto do podcast, da Adega da Lu, né?
É aqui no Jardim Aparecida, aqui embaixo, né? Na rua Paulo VI, né? 353, né? A nossa segunda unidade, onde a gente trabalha a garotada lá também, de 7 a 14 anos. E temos o Clube Dharma, né? A gente está 2 anos lá, né? Tá um pouquinho recente, que é lá no Parque Paulista também, né? Só que fica no bairro da Vila Suíça, né? A rua, a gente tem o endereço, agora fugiu um pouquinho da mente, mas fica ali na Vila Suíça, né? Fica na Vila Suíça, e a gente está com essas 3 unidades aí, galera. Estamos com essas 3 unidades. Quem, né, tiver o interesse de querer colocar o seu filho para poder conhecer, fazer uma aula experimental, para ver se gosta do nosso trabalho, tá todos convidados, né? Qual que é o contato do WhatsApp? Do WhatsApp? Pessoal entrar em contato. 11 9 na frente, 8859 7106. Repita. 11 9 8859 7106. Esse é o nosso contato, né? Pode chamar lá. Pode chamar, galera. Tem a secretária também que pode estar atendendo lá. Então, é um negócio bacana aí para a gente estar agregando um esporte aí do jeito que a gente trabalha, particularmente falando, né? Plantando a nossa sementinha na cidade de Francisco Morato, né? Para a gente estar aí tirando essa molecada da rua, formando cidadãos positivos para a sociedade. A gente tem como visão também, né? Na nossa metodologia, a gente tem aí que a gente cobra muito disciplina, temos nossos valores, cidadania, né? Amor ao próximo, né? Disciplina. Então, não é só o futebol, né? A gente trabalha muito também o aspecto também psicológico tanto da criança como do jovem. Porque hoje em dia, né, de 100% a 80% é rede social, digital, né? Então a gente trabalha muito, porque eles estão muito na tela, né? Sim, e hoje, por exemplo, você tem algum contato com os pais? Por exemplo, o pai fala assim, ó, fulano de tal tá mal em matemática, na escola. Como vocês trabalham com isso? Sim, um ponto que você tocou agora é bem positivo, né? A gente tem como meta também, por exemplo, se a gente entra numa competição, num campeonato, seja tanto da escolinha como fora, se a gente entra nessa competição, o aluno começa na competição e na escola ele começa a baixar o nível, tirar a nota basicamente ruim, a gente bloqueia ele do campeonato até ele melhorar para voltar para a competição. Ele fica no reserva? Aí, por exemplo, ele fica só treinando, ele não vai para os jogos, né? Aí quando ele melhorar as notinhas dele, aí ele se apresenta de novo para os jogos, né? É uma forma de motivar, forma também de a gente trabalhar a cabeça deles. Né? Agora eu vou colocar um pouquinho mais, ficar mais complicado. Por exemplo, se for um garoto, ou uma menina também, uma garota, que é o craque do time, só que tá ruim na escola, e é decisivo para aquele jogo, como é que você vai ter que fazer? A gente fica meio balanceado, porque na parte técnica e na parte tática a gente precisa, ainda mais igual você falou, se o atleta, tanto o feminino ou o masculino, for de alto nível, tecnicamente, taticamente, querendo ou não, foge um pouco aí do nosso trabalho tático, né? A gente perde, né? Um pouco, mas a gente tem como meta de seguir os princípios nossos. Da disciplina. A gente segue o nosso princípio doer que doer, a gente tem que seguir porque a gente está trabalhando com o ser humano e a formação dele, né? Porque no futebol a gente tem isso, né? Ganhar, perder, mas a gente nunca perde em nada, a gente sempre estamos ganhando, a gente ganhou na vitória, estamos ganhando, a gente perdeu, a gente está aprendendo, então sempre a gente está ganhando. Isso daí a gente fala com a formação de caráter, né? Então vocês estão moldando isso que é interessante, qualquer esporte é importante, esporte, cultura também, artes também é muito importante, você está desenvolvendo isso com o adolescente ou até mesmo com o adulto, né, com a pessoa, para ele ter um caráter diferente daí do que a sociedade prega, né, vamos dizer assim. Mas Jackson, depois a gente volta mais um pouquinho, fala um pouco de você, da sua história, quando você começou, você falou um pouquinho antes de começar o podcast para mim, mas fala pro pessoal aí, o pessoal quer te conhecer. Então, galera, eu sou de Barueri, né, eu comecei a jogar futebol em Barueri, isso bem pequenininho, né? Já com 5, 6 anos, minha mãe já levava eu para os projetos, né? De escolinha. Tinha bastante projeto? Tinha bastante projeto em Barueri. E ainda tem bastante projeto em Barueri. Tá. E aí levava eu para as escolinhas, levava eu para os projetos sociais. E eu sempre com aquele negócio, né? Eu adoro futebol, eu amo futebol, então eu vou tentar ingressar na carreira de futebol, né? E desde molequinho sempre joguei, sempre gostei, sempre tive grandes ídolos aí no futebol, sempre, né, me motivei através Qual deles. Qual que é o seu ídolo que você... aqui brasileiro, assim, que eu sempre... Um cara que eu sempre vou
vou ter como ele é o Romário, né? O Romário, pra mim... Desculpa a pergunta, quantos anos você tem? Eu vou fazer 40, tenho 39. Ah, então você é mais novo que eu, tenho 40. É porque na minha época era Ronaldinho, Cafu, Bebeto. Então, o Romário também. Mas eu não gostava do Romário, não. Pode continuar. Então eu tenho o Romário. Agora nessa geração. Aí depois, né, que eu comecei a jogar, tudo. Aí fui pros times de base, né, do interior de São Paulo, fui para Minas, né? Fui pro Rio Branco de Americana, fui pro União Barbarense, fui pro Guarani, né? Fiz uma rodagem nas bases, né, dos clubes da base, né? E aí depois voltei, né? Tive uma pequena passagem no Osasco, tal, tudo. Fui pro Palmeiras B, sub-20, em 2008, né? Fiquei pouco tempo lá, 3 meses, mas é onde eu aprendi muito como valores. Tudo que eu passo hoje pra molecada, eu aprendi muito no Palmeiras. Porque é um clube grande, né? Que é um clube gigantesco, né? São valores que você leva pra vida inteira, né? E eu sou muito grato por eu ter pouco tempo passado ali na base no sub-20, mas eu sou muito grato. E depois fui pro Paraguai, né? Joguei no Paraguai também, né? Fiquei 4 meses lá no Paraguai, 3ª divisão, em Assunção, no Ajax. E retornei, vim pro Rádio de Mococa, que é interior de São Paulo, isso já profissional já. E depois eu encerrei, cara. Eu encerrei porque, assim, já tava uma certa idade, né? Já tava uma certa idade. Quantos anos você encerrou? Já tava com 28 para 29, né? Mas teve umas contusão. Teve umas contusão, né? Tive uma contusão, né? No meu tornozelo. Eu tenho platina no meu tornozelo. Mas então, assim, particularmente, a minha carreira foi curta. Não peguei nome, mas graças a Deus, Deus me abençoou. Eu pude realizar meu sonho. Né? Hoje eu sou muito grato a Deus que eu realizei meu sonho em se tornar um atleta de futebol. Você sair com praticamente menino de casa e já ficar nesse mundão aí no futebol, onde você passa dificuldade, onde você passa dificuldade financeira, é tudo um contexto, né? Você passa muito... Para se tornar um atleta de futebol profissional, eu prego para todos na escolinha. É muito difícil, você tem que ter muito mesmo força de vontade, dedicação, você tem que abdicar de muita coisa. Por exemplo, o seu amigo chama você para ir para uma festa, ou você vai para a festa ou você vai treinar. Entendi. Você tem que abdicar de muitas coisas para você chegar onde você quer, né? Entendi. Então aí foi uma carreira curta, né? Eu agradeço muito a Deus porque Ele fez tudo isso na minha vida, realizou muitos sonhos, né? Através do futebol, né? Conheci muita gente, muitos amigos, viajei para lugares que eu nem imaginava viajar, viajei, né? Consegui as minhas coisas, né? Como atleta de futebol, consegui as minhas coisas financeiramente falando. Então hoje eu sou um cara bem grato por tudo que o futebol me deu, e tudo que o futebol me deu eu procuro agora passar para essa molecada de hoje em dia que vem, que essa é uma geração diferente, né? Você tem que ter estratégia, né, para poder tá tudo passando para tudo que eu aprendi no futebol, de experiência, passando para eles, né? E vem dando certo, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você teve... esses dias eu tava no trem, eu vi um moleque, né? O moleque era grande demais. Tava conversando com o tio dele. Se encontraram, né? Ele tava falando sobre empresário. Você teve empresário? Hoje é difícil ter empresário. Hoje, por exemplo, você ser patrocinado por alguma coisa no futebol, como você viveu nesse meio, por exemplo, a Coca-Cola quer te patrocinar, um exemplo, mas outros tipos de patrocínio. Foi difícil na sua carreira como atleta? Tanto amador não, né? Como de base, como profissional. No começo da base foi bem difícil, que eu não tive empresário, né? Depois dos 20 anos em diante, né? Do sub-20 em diante, eu consegui, né, ter empresário, né? Infelizmente ele não está mais aqui, né? Ele veio a falecer, já era meio de idade. O Dr. Walter, que Deus o tenha ele, me ajudava bastante, né? Me patrocinava. Eu estando em clube ou não, ele me patrocinava. Sim. Porque hoje em dia o atleta ele precisa de ter um recurso. Porque se ele não tem um recurso, fica muito difícil, né, cara? Ter uma chuteira boa, ter uma condução para ir treinar. Então, se vem um cara em empresaria e ajuda, fica um pouco mais fácil, né? Fica um pouco mais fácil. Na minha época foi bem difícil, né? Eu não tive muitos. Meu pai e minha mãe me ajudavam muito, né? Minha família me ajudava, assim, na medida do possível, né? Mas chega uma hora que você tem que fazer os seus... Vou falar a palavra, você tem que fazer os seus corre, né? Você tem que fazer
acontecer. E eu, às vezes, quando eu não estava em clube, eu trabalhava em mercado, eu trabalhava em lava rápido, entendeu? Tem tudo uma história por detrás, né? Não foi só futebol, teve os momentos de processo e de dificuldade para você chegar ao objetivo, né? E você, quando você estava nesse intervalo que você falou, você trabalhava só nesses mercado e... Sim. Aí, por exemplo, como eu não tinha empresário, o que eu fazia? Pô, eu tenho que viajar para tal estado, fazer um teste em tal estado, eu não tenho empresário, então eu vou ter que... Minha mãe e meu pai não estavam conseguindo me ajudar em recursos, eu vou ter que arrumar um emprego, um trabalho ali de 2, 3 meses, arrumar um dinheiro, né? Arrumar um dinheiro, e na época não tinha o que eles têm hoje, rede social, tudo, você tinha que ir no orelhão, ligar, tal, tudo. Então hoje eles têm um mecanismo mais fácil, por exemplo, você digita lá no Google, futebol interior, tem um monte de futebol, endereço, telefone, rede social, e você já está sabendo ali quando vai ter a avaliação. Na minha época não, era um cartãozinho que você ia no orelhão, né? Isso, pegava o número, pegava o número, né, do clube, anotava, eu tinha uma agendinha, anotava um monte de telefone dos clubes e ligava, quando vai ter avaliação, tal, tudo, né, quando vai ter teste. E aí me passavam a data, o horário, tudo certinho. Aí eu treinava, trabalhava, treinava à noite, aí trabalhava de dia. E aí eu juntava o meu dinheirinho para me comprar minha chuteira, minha passagem, para me poder estar indo fazer a avaliação. O duro é quando você faz todo esse processo, chega lá, você toma um não. Nossa. Isso então, era muito recorrente na época. Aí é o processo, hoje, né, cara? Você tem que... O não você já tem, você tem que correr atrás do sim. Nossa. Por isso que eu falo, você que quer ser atleta de futebol, não é fácil. Você vai ter que correr atrás, se dedicar. Não deu um certo de um lado, vou do outro. Se realmente você quer isso para sua vida, isso é em todas as áreas, né? Sim. Seja no futebol, em outra área. Dedica bastante. Você tem que ser muito dedicado e focado, né? A gente tem como exemplo agora, recentemente, nessa geração, que eu falo para os meninos, né? Nessa geração, o cara que tem como exemplo é o Cristiano Ronaldo. Porque é um cara sobre disciplina, é um cara fantástico, ele é bem profissional mesmo. Pra você ter ideia, sair do treino, em casa ele tá treinando. Não tem festa, não tem balada, não tem nada. É família e futebol, família e futebol. Esses dias eu vi uma entrevista no podcast, o Ronaldo Fenômeno falando sobre ele, que ele falou assim que não tinha como acompanhar o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, porque... segundo ele falou assim, o cara, ele tinha a dieta dele, mas às vezes ele falava assim, mas ele dava vontade de comer um McDonald's, só que não, o cara não, tinha a disciplina de comer a dieta dele, então ele tinha essa disciplina. A questão eu sempre tô pregando pros meninos, né, a questão da alimentação de um atleta é muito importante, é muito prioritário, porque você depende do seu corpo pra você executar, né, os trabalhos no futebol, então se você tiver uma alimentação razoável, você consegue, né, dar os passos na base, dar os primeiros passos, né? Então, o seu corpo precisa disso. Uma alimentação é prioritária. Tem um menino que eu sempre tô cobrando, que treina comigo lá, que é o Davi, né? O Davi, ele tá no Palmeiras, é cria da nossa escolinha, né? Já vai fazer 2 anos e meio que ele tá no Palmeiras. Eu sempre pego no pé dele sobre alimentação. Você tá num clube grande já tem uma remuneração. Enquanto você está lá, tem um monte de sonhadores querendo entrar no clube. Então, você procura sempre se alimentar, fazer os treinos certinho. A alimentação é prioritária hoje para um atleta de futebol, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta agora, aproveitando. Essas peneiras, vamos dizer, que antigamente quando eu era mais jovem falava peneira, né? Não sei se hoje fala peneira. Ainda fala. Peneira. Tem os seus atletas aqui, os atletas jovens, né? Você acompanha todo esse processo? Você que inscreve ou os pais, eles também ajudam ou interferem em alguma coisa? Sim, o nosso trabalho na escolinha, a gente tem um clube parceiro que se chama Juventude Futebol Clube, né? Era o Jundiaí, mudou o nome, Fantasia, agora é Juventude Futebol Clube, é o nosso clube parceiro, onde a gente trabalha toda a parte técnica, física, psicológica e manda para o clube formador, né? Inclusive tem até, acho que pode ser que amanhã que ele vai vir fazer uma visita para nós, não é confirmado, ele vai me confirmar ainda. E sobre esses atletas que já estão em clube grande, tudo trabalhou na minha escolinha. A gente primeiro trabalha, desde a parte técnica, física e psicológica. E quando tem uma avaliação peneira, teve uma peneira do Palmeiras, pô, tá preparado, leva ele lá.
Então a gente procura trabalhar na escolinha, a gente tem informações do clube, tem informações tanto do São Paulo Corinthians, tem Peneira avaliação, pô, leva ele, que ele já está bem trabalhado na escolinha, né? Leva ele para ver se ele consegue fazer uma avaliação legal e se tornar e passar e ficar na base do clube, né? Então, graças a Deus, a nossa metodologia está dando certo, né? Que a gente prepara os meninos, e os meninos que estão batendo na porta dos clubes para fazer a avaliação, eles estão indo bem, estão bem treinados, né? E quantos mini atletas você tem aí já nos clubes? Agora, atualmente, né? Porque você falou pra mim desde 2014 com a escolinha, isso, então tem Agora eu vou falar pra você, cara, eu tô 10 anos, mais de 10 anos, tentando realizar esse sonho de ter um atleta da escolinha em clube grande. Olha só a trajetória, 10 anos. Conseguiu agora. Consegui agora. O Davi. Esse ano de 2025? O ano retrasado. Tá. O Davi foi o primeiro que tá no Palmeiras. O Davi, eu falo pro pai dele até hoje, né? Um abraço pro Nenê, um abraço pro Davi, pra Dayana. E eles realizaram um sonho, meu. Bom, Jacos, então fala um pouquinho mais sobre a sua empresa, porque são 3 núcleos, né, que você falou. 2 no Parque Paulista, né? Um lá no Parque Paulista. O outro é um pouco mais para baixo também, fica no Parque Paulista, né? Inclusive eu vou falar o endereço agora, que é Santo André, Rua Santo André. O número é 183, Vila Suíça, Francisco Morato. Tá. Próximo, então. E outra aqui no Aparecida. E outra aqui na Aparecida, que é aqui perto do final do ponto de ônibus MTU, aqui, na Arena Cowboy. Você falou que é uma empresa, né? Isso. São 3 núcleos, mas porém é uma empresa. Isso. Tá? CNPJ e tudo. Isso, a gente tem um CNPJ nosso, tudo certinho, né? Graças a Deus, né, a gente conseguiu montar essa empresa, ter uma questão de fins financeiros. Como funciona, né? A gente tem as 3 unidades, só que as 3 unidades, a gente tem um aluguel das quadras, onde a gente todo mês tem que um aluguel ali, onde a gente usa o espaço, né? A gente usa o espaço 2 vezes por semana, então todo mês a gente tem que carregar ali com o nosso aluguel ali para poder estar movimentando uma escolinha, né? Hoje em dia, para você depender dos fins financeiros de uma escola de futebol não é fácil, porque você não tem quadra própria. Aí você tem que alugar, igual eu tô te falando, nossas quadras é tudo alugado. Como a gente tem a nossa mensalidade, a gente procura o quê, né? Ressarcir, tá sempre ali fazendo a situação do aluguel. E as outras situações que a gente tem para poder estar movimentando a escolinha é comprar cone, comprar bola. Então isso aí desgasta praticamente direto. Então a gente está sempre tentando recompor isso daí, né? Então a gente tem a parte do aluguel, parte de materiais esportivos, né? A questão de uniforme, né? A gente tem uma empresa onde a gente faz os pedidos do uniforme da escolinha, a gente repassa para os pais por uma certa situação também para ficar uma coisa bacana para o pai e uma coisa bacana para a escolinha, porque para movimentar a escolinha não é fácil, porque hoje a gente tem um patrocinador, né? Que é o nosso patrocinador master, que é a garagem, né? É o Centro Automotivo Garagem, que é lá de Franco da Rocha. Um abraço pro meu amigo Thiago lá, tem, né? Centro Automotivo da Garagem, depois eu passo o endereço para vocês. Tem uma estética lá também, então ele veio agora com nós, né? A gente fez agora uma parceria recentemente, né? Então ele tá aí agregando com a gente na escolinha. Então os 3 núcleos funcionam dessa maneira, né? A gente recebe, né, a mensalidade do pai, a gente paga os aluguéis da escolinha, né? E aquilo também que tem como sobra de mensalidade, a gente procura fazer esse mapeamento de materiais esportivos. Manutenção, né? Os materiais. Manutenção e tal. Então, fazer futebol no Brasil não é fácil, não. Aí o pessoal, tem 3 escolinhas, 3 unidades. Não é fácil, galera. É bem complicado, entendeu? A gente tá com esse modelo aqui, muitas das vezes a gente faz o que a gente gosta. Por exemplo, eu tô no ramo de escolinha, parei de jogar, tô no ramo de escolinha, eu faço isso porque eu gosto, né? Graças a Deus eu tenho as minhas coisas que eu consegui jogando futebol, né? Sim. Então hoje o que eu faço, a minha vida vai ser ensinando a molecada, tentando dar fruto com as molecadas ali pros pais ali, futuramente eu sentar aqui do jeito que a gente tá sentando e ver um atleta meu falando, aquele atleta treinou na escolinha, isso é bacana demais. Então, voltando para a área de fins financeiros da escolinha, a gente trabalha dessa forma, né? A gente tem, né, o nosso CNPJ, tudo certinho,
né? A gente paga os nossos impostos, tudo certinho. Sim. Então, eu costumo falar, né? Eu dou sempre esse exemplo, que fazer futebol no Brasil não é igual você fazer um miojo, né? Que você coloca lá na panela e 3 minutos lá já tá pronto. Não, é bem difícil, né? São cabeças diferentes, são gestão de pessoas, gestão de crianças. Então, tem tudo isso ao redor, né? Então, graças a Deus vem dando certo, né? A gente vem, muitas das vezes, a gente pega dali para colocar ali para poder fazer as coisas dar certo. Porque você precisa também dos alunos, né, para manter manutenção da escolinha, né? Porque como assim, a gente que o podcast Empreenda com Estratégia, e não deixa de ser um empreendedor. Mesmo às vezes, se você não fosse ter, às vezes pelo amor, pela paixão, não ter essa questão financeira, porque eu lembro que tem uma escolinha aqui, próximo ao Equador, que o pessoal ajuda, que não tem... Eles sobrevivem muito a gente ajuda eles, né? Muito sobre doações e patrocínio de algumas empresas, né? É o futebol social, né? Isso. Futebol social. Futebol social. Então, isso corrobora muito para, às vezes, o sucesso de vocês, deixando uma coisa bem mais organizada. Mas, por exemplo, se hoje é difícil você estimular isso nos pais e colocar... eu acho, né? Não tenho, pode ser que esteja enganado, né? Hoje é difícil você estimular isso, mostrando isso para os pais, ó, seu filho tem um grande potencial e, vamos dizer, fechar esse contrato? Hoje o aluno que chega para matricular na escolinha de futebol Futuros Craques, né? Ele chega, a gente dá uma ficha para ele preencher, né? Onde tem tudo as nossas regras, né? Que a gente impõe lá. E aí a gente dá pro pai, ele preenche tudo certinho, né? E aí a gente já explica sobre a questão de mensalidade, porque a quadra não é nossa, né? A gente tem a manutenção da quadra, a manutenção dos equipamentos esportivos. E eu sempre estou falando para os meninos que estão comigo no dia a dia, né? Ó, o seu pai, ele paga a sua mensalidade na escolinha, ele acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar, e sai para trabalhar e você vem para a escolinha. Quando você vem para a escolinha, você tem que dar o seu melhor. Sim, tá certo. Você tem que dar o seu melhor, porque o seu pai tá ali, ó. A mês ele tá ali pagando a escolinha para você aprender tecnicamente, taticamente, a disciplina, né? Tá aprendendo tudo. Então você tem que fazer por onde? Eu sempre tô pregando isso para ele. Ó. E outra, sair de casa, a gente sempre tem como meta isso também, né? Eu brinco com ele lá, porque o meu trabalho, eu costumo dizer que não é um trabalho, é uma diversão. Sim. E eu sempre falo, ó, saiu de casa, arruma a cama, lava a louça, antes de vir pro treino, né? Ajuda em casa, não é só o futebol. Ajuda em casa, né? Varre o quintal, né? Procura ajudar o seu pai, porque o seu pai tá te dando uma chuteira boa, seu pai tá te dando uma condição para você fazer um treino numa escolinha. Quantos não queriam estar e não tem essa oportunidade, né? Não tem esse recurso. Então, sempre tô pregando para eles isso, ó. Vem pro treino, faz os deveres de casa, porque o pai sai muito cedo para trabalhar, ajuda o pai, e quando vem pros treinos faz tudo certinho. Legal. Sempre prega isso para ele. E hoje, Jackson, essa questão do avanço do futebol feminino, lá você tem quantas meninas que você trabalha? Hoje, atualmente, eu tenho uma menina na sede do Parque Paulista, que é a Petra. Ela já vai fazer de 3 a 4 anos comigo. Ela foi eleita a melhor jogadora de Francisco Morato de futsal, categoria sub-10, sub-11 na época. Foi a terceira jogadora eleita a melhor no estado de São Paulo. Nossa. Então ela tá comigo faz um tempinho lá, né? Gosta da escolinha, o pai dela sempre tá apoiando. A gente tem a Manu também, recentemente, que entrou aqui agora na Arena Cowboy. Temos a Larissa, que estava na escolinha, agora ela já está tá no futsal, né? Porque a nossa modalidade é futebol society. Não, futebol society e futebol de campo também. O futebol de salão a gente não trabalha, é só futebol de campo e society. E a Larissa passou, né, numa seletiva, né, lá de Francisco Morato, que teve aqui, da seleção de Francisco Morato, ela foi aprovada. Só que agora não tem mais... eu acho que não sei como é que tá o trabalho, ela se transferiu lá para Caieiras, tá jogando lá em Caieiras futebol feminino e tá junto com a Petra, né, as duas, né? Então jogando liga, estão jogando campeonatinho. Por exemplo, vamos dizer, vamos lá, a do Parque Paulista, qual que é o nome dela? A Petra. Essa é a única que você tem. Como você consegue incluir ela nos campeonatos? Porque você não tem, por exemplo, quantas
quantos jogadores precisa para estar disputando no society, né? O society geralmente depende muito da quadra, né? Porque tem quadra que tem um tamanho oficial, né? A gente às vezes joga com 4 na linha, 1 no gol, 5 na linha, 1 no gol. E quando a Petra entrou na escolinha, eu expliquei pro pai dela, a gente trabalha o feminino junto com o masculino, porque a gente ainda não tem a totalidade de muitas meninas entrar pra gente fazer só trabalho com as meninas. Então a gente agrega junto, né? E aí é onde entra a disciplina que eu prego para todos, né? Seja para as meninas, para os meninos, ó, funciona assim, tem que seguir as regras da escolinha, tem que seguir a metodologia da escolinha. Então é tudo passo a passo que a gente já passa para os pais antes de entrar. Sim, mas por exemplo, tem um campeonato feminino, eu não consigo mandar a Pietra sozinha, entendeu? Ou, por exemplo, tem o campeonato masculino, existe essa diferenciação masculino e feminino? Eu acho que é uma coisa que deveria tirar, mas tudo bem, tinha que ser tudo misturado. Hoje em dia... Porque pode ser que a Pietra não consiga participar de um campeonato. Sim, porque assim, os campeonatos que a gente disputou em Jundiaí, né? Que a gente jogava um campeonato em Jundiaí, e eram as melhores escolinhas de Jundiaí. Jundiaí região, né? Vaz ali, Nova Odécia e tal. Então, a Petra, ela jogou esse campeonato junto com os meninos. Misto, né? Misto, junto com os meninos da escolinha. E foi super bem. Mas ninguém reclamou. Assim, a questão burocrática do negócio... O pessoal, os pais, adoravam ver ela jogar, porque é um puta de um talento. É um talento incrível ela, entendeu? Ela joga demais. Tanto ela como as outras meninas também que eu tô trabalhando. Então, ela jogava esse campeonato, pô, era alegria, porque, pô, ela é menininha, joga pra caramba no meio dos menininhos, então tá jogando bem, parabéns. Então, assim, era uma coisa gratificante pra nós, né? Infelizmente, a gente não tinha a capacidade de entrar bastante menina pra gente fazer um time só feminino e disputar competições só femininas, né? Existe preconceito? Você acha que existe preconceito dos pais? Cara, eu durante essa trajetória tudo, eu particularmente nunca vi, né? Eu, nessa minha trajetória, eu já vi na televisão eu já vi alguns pais reclamando, tal, tudo, mas eu particularmente, nessa minha trajetória como treinador de futebol de escolinha, até hoje, nesse exato momento, eu não vi nenhum certo preconceito chegar na minha orelha, pô, professor, aconteceu isso, aquilo. Porque dá para pensar, por exemplo, a gente vê que a dificuldade aqui no Brasil é o incentivo e o patrocínio do futebol feminino. Sim. Entendeu? Por exemplo, a gente não consome isso. Hoje as TVs, né, estão trabalhando mais com isso, né? Por exemplo, do vôlei. Quando passa o jogo de vôlei feminino, o pessoal tudo assiste, né? É gostoso de assistir. Vamos dizer que tem mais patrocínio do que o futebol feminino, né? Eu não entendo muito de futebol, como eu já te falei, né? Mas assim, a gente vê que falta isso. Mas hoje a gente vê um pouco resquício. Mas imaginem vocês que estão aqui, vocês que estão trabalhando com esses jovens, entendeu? E o futebol feminino, eu acho que, não sei, né? Se tem um campeonato específico, tem uma liga específica, entendeu? Hoje... Pra vocês, assim, por exemplo, que não são clubes, ou vocês estão nas escolinhas, né? Nem você falou do Palmeiras, do Corinthians, outros clubes. A categoria, a modalidade feminina, hoje ela tem bastante liga. Antigamente não tinha. Até mesmo pra base, tá tendo pra base. Pro futebol profissional agora deu uma... Tá dando um tchan no futebol feminino profissional. Tem muitos campeonatos agora para as meninas. Agora, recentemente, o Brasil se classificou, né? Acho, contra o Paraguai, o futebol feminino, na Copa América, eu acho, né? Se classificou. Hoje está entrando muito patrocínio para o futebol feminino, né? Porque está dando uma visão diferente, né? Antigamente não tinha isso, não. Agora, para o nosso ramo de escolinha, para o futebol mais social, falando feminino, ainda precisa dar um passo maior, né? Ainda não tem tanta modalidade para elas tá disputando direto campeonato, entendeu? Então, são bem poucas ainda. Eu fico chateado, mas por exemplo, se Jundiaí você falou que o pessoal lá, ela jogou bem, né? Jogou. Elas apoiaram, isso, entendeu? Não, porque, não, mas é menina, não, é que é só os meninos, não. Se não houver essa, vamos dizer, essa desigualdade aí de masculino e feminino, aí tudo bem, entendeu? Sim, mas eu fico pensando, poxa, eu vou jogar aqui, só tem eu, nunca fecho o time, entendeu? Fico pensando nela, assim. Não, sim, mas é legal o trabalho de vocês e vocês têm você consegue acompanhar a evolução, né?
eu acho que... Eu penso assim, eu vou colocar o meu filho no futebol. É a mesma coisa assim, eu vou ajudar ele lá. A mesma coisa se fosse lá, filho, vai lá pra faculdade, você faz um curso e tudo mais. Eu acho que é interessante, você consegue ter esse contato com os pais também. Os pais têm sido fundamental para o desenvolvimento dos garotos, das garotas. A gente está pregando tanto para o masculino como para o feminino, né? Para os alunos nossos, a gente prega o quê? Pô, você entra na escolinha para você futuramente se tornar um atleta de futebol, né? Isso todo pai, quando matricula o filho ou a filha, pensa dessa forma. Só que hoje o futebol ele é moderno, né? O futebol moderno. Não é só ser atleta de futebol. Tem várias profissões dentro do futebol hoje em dia. Se você não for atleta, você pode estudar para ser um coordenador técnico, um analista de sistema, um preparador físico, um treinador, uma treinadora, né? Só que de 100%, o pessoal aí, 90% quer ser atleta de futebol, né? Porque quer aparecer na televisão, tem tudo aquele negócio de mídia. Mas eu sempre estou pregando para eles, se não der certo no futebol, tem muitas profissões dentro do futebol hoje em dia. Sim. Tem muitas profissões. O nível de profissão que subiu no futebol é diferente, porque assim, antigamente tinha só uma comissão técnica. Sim. Hoje você tem um monte de cara, tanto na equipe, né? É uma equipe gigantesca. Então, assim, não é só, tem 30 jogadores, aí tem mais 15, 20 de comissão técnica, que é preparador físico, é médico, massagista, é roupeiro, fisioterapeuta e por aí vai. Agora os analistas de sistema, de situação digital. Você sabia esse sistema? Quase nem. TI. Não, você falando nisso, esses dias eu vi um rapaz no TikTok falando assim, ó, eu sou fotógrafo de tal jogador. Aí tinha um outro fotógrafo de 2, 3 jogadores. Meu Deus. Tá bem moderno o negócio, tá dando, e cada ano que passa vai agregando mais profissão dentro do futebol. Eu não sabia que existia esse sistema. Na minha época que eu jogava como um atleta de futebol, não tinha tanto, né, esse profissionalismo que tá tendo agora. É devido muito à mídia, né, a mídia social, a estratégia digital agora, então, e agregando bastante no futebol. Né? Uma pergunta que eu queria fazer para você, né? Quais são as suas vitórias, tanto como treinador, quais são os campeonatos que você ganhou? Você falou que vocês se destacaram bem, né? E qual que é a sua vitória de vida? Você já falou aqui, mas pode falar. Não, a minha primeira coisa, cara, é a educação que meus pais me deram. Né? Isso aí são valores, são princípios que a gente leva para a vida inteira, né? E o que Deus fez na minha vida, né? Eu consegui jogar, consegui me realizar em alguns clubes, né? Consegui hoje, graças a Deus, né? Eu tenho uma casa para me morar, né? Sim. Eu tenho meu carrinho, né? Então foi tudo que o futebol me deu, né? Isso como atleta, né? E como professor, cara, a gente teve uns campeonatos que a gente fomos campeão, fomos vice-campeão, ficamos em terceiro lugar, tudo. Inclusive lá na sede tem o nosso museu lá, tem bastante troféu lá. Da sede do Parque Paulista? Lá um dia a gente vai marcar para você estar conhecendo também, né, futuramente. A gente tem lá a nossa galeria de troféu, né? A gente já fomos campeão em cima da escolinha do São Paulo, né? Já fomos vice em cima da escolinha do Corinthians. Então, a gente tem desde o primeiro lugar, do segundo ao terceiro, né? A gente tem lá, graças a Deus, a nossa galeria de troféu, né? As histórias da escolinha tá tudo lá. Eu sou bem grato, porque os meninos, eles se doam muito, né? Tanto o masculino como o feminino, as meninas que estão também jogando. Na competição, eles suam a camiseta, eles honram mesmo o nome da escolinha de futebol Futuros Craques do Brasil. Então, eu sou muito grato por eles, pelos pais que estão sempre acompanhando, né, nas competições. Então, de realização, cara, eu sou um cara hoje, com 39 anos de idade, eu me sinto bem realizado, né? Trabalho naquilo que eu gosto, né, naquilo que eu amo fazer, porque eu sempre falo, eu falo para todos os meus amigos, todos os pais, os alunos da escolinha, de manhã é futebol, na hora do almoço é futebol, à noite é futebol, porque quando você ama o que você faz, aquilo se vira um hobby, né? Nossa, não sei se tem filhos atualmente? Ainda não. Imagina só quando seu filho, meu Deus do céu, vai ter que ser craque.
Eu vou falar pra você, devido à experiência que a gente tem, né? A gente vai mostrar o caminho, né? Você quer jogar futebol? O caminho é esse aqui, ó. Vai ter um O incentivinho, com caminho não certeza. é só, né, só rosa, não. É um pouquinho de espinho aí no caminho, né? É bem difícil, não é fácil, não. O que você sente hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade? Eu vejo assim, eu conversei com você um pouco antes, né, do podcast, que falta bastante incentivo aqui na nossa cidade. Mas você, como já está nessa, vamos dizer, nessa trajetória, nessa pegada aqui de esporte na nossa cidade, falta incentivo para campeonatos e alguns incentivos para vocês também nas escolinhas? Porque eu lembro que na minha época, quando eu te falei, na época eu estudei de 1998 até 2000, a gente tinha muito campeonato aqui nas escolas. E a gente conseguia se desenvolver muito, entendeu? Como pessoa, como aluno e tudo mais. E os professores de educação física, eles foram fundamentais, assim, também para muitas pessoas a desenvolver a nossa personalidade, o nosso caráter também. E era muito interessante quando a gente passava de fase, porque a gente passava de fase aqui no Francisco Morato, tinha um campeonato grande, todas as categorias, né, de esporte, né? E depois, se você se destacasse a escola era convidada para ir para Caieiras, que é o regional, tipo um regional, Caieiras, Franco, Cajamar e Várzea. Aí, se você passasse neste campeonato, você ia para Guarulhos para ser estadual. Sim. Eu não sei se alguém puder comentar aí, falar como é que funciona hoje, mas hoje a gente não vê muito isso. Você, como está de frente ao futebol, você falou assim que é campo e society. E existe esse tipo de campeonato? Porque eu vejo que, por exemplo, lá no Parque da Cidade, Parque da Criança, né? Isso. Tem uma quadra society lá. Tem um campo lá. Você pode usar também, aproveitando, você pode usar aquele campo ou não? Tem que pedir autorização? Porque aí você diminui alguns custos, entendeu? Sobre essa questão de usar ou não, eu sou um cara que, por exemplo, a cidade de Francisco Morato, ela tem grandes projetos, né? Tem grandes projetos, tem grandes competições, eles participam de regional, né? Tanto futsal como campo, a modalidade society também. Eu já trabalhei um pouco também na prefeitura, né? Já dei aula lá no CSU, né? Legal. Já dei aula lá pra molecada lá. Fiquei um ano dando aula lá. Aprendi muito com eles aprenderam muito com a gente, né? Então, assim, eu vejo hoje como um atleta, a minha visão é diferente. Por exemplo, eles disputam regional, disputam um campeonato que faz aqui, fizeram recentemente a Taça Morato, campeonato de futsal ali, que atraiu bastante gente, foi legal pra caramba pra cidade. Mas eu tenho uma visão diferente do futebol, da modalidade de futebol na cidade. Eu queria ver a cidade expandir, disputar um campeonato paulista, um campeonato, uma Taça São Paulo, trazer mais vitrine para a cidade, né? Porque você falou assim que teve essa Taça Morato, só que é só entre a cidade, mas entendeu? mesmo eu sendo cidadão da cidade, você também, mas você ficou sabendo, Mi? Essa daí eu não acompanhei. Eu não fiquei sabendo, tipo assim, não sei se é falta de mais divulgar, mais, eu não sei. Sim. Mas eu não fiquei sabendo das Morato, não. Mas e qual categoria que era? Foi modalidade de futsal, né? Futsal. Inclusive teve uns atletas meus que participou da modalidade, porque eles fazem uma avaliação, né? Faz uma avaliação para disputar campeonato municipal, campeonato regional de futsal, né? E aí agora recentemente eles vão disputar agora em agosto, acho, um campeonato de futsal. A cidade vai ser representada, né? Tipo regional, eu acho. E tem 2 atletas nossos da minha escolinha que vai participar, que foi aprovado, né? Você vê como os meninos tá bem treinados, né? Bom, foi aprovado. Então, 2 atletas que estão com eles, né? Que eu não faço, eu libero os meninos, né? Os meninos estão numa escolinha particular, mas eles têm o livre-arbítrio para jogar onde eles querem, entendeu? A gente tá ali, o nome já fala, escola de futebol, que é para você, né? Né? Não segurar, né? Não segurar, né? Inclusive, graças a Deus, a gente, igual eu te falei, tem um grande fruto aí que já deu pra gente, né? Em clube. Agora, sobre o futebol, né? A modalidade de futebol na cidade, eu queria ver essa cidade um dia disputar um campeonato paulista de campo, né?
um campeonato brasileiro de campo da Série A3, da segunda divisão, da terceira. Dependente, né? Dependente da modalidade, né? Eu queria ver disputar uma Taça São Paulo, porque eu sou de Barueri. Eu joguei no time de Barueri na época. Era campeonato municipal também. A partir do momento que a cidade entrou numa modalidade mais de alto nível, como uma Taça São Paulo, transformou a cidade. Hoje a cidade Sim. tem estádio, tem a Arena Barueri, então foi um pontapé inicial. Saiu um pouco do municipal regional, conseguiu ativar um clube, né? Para poder representar a cidade, né? E é um sonho, né, cara? Você ver sua cidade representar. Nossa, você falou isso, agora eu lembrei de São Caetano. Na época que o São Caetano, eu acho que era já adolescente ainda, tava estourando, tipo, era um clube da Série C, depois foi pra B, e depois subiu pra Série A. Foi incrível. É interessante. E o Morato tá no Campeonato Paulista. Passar no Globo Esporte, Taça São Paulo, né? Que é a Taça São Paulo, que é a vitrine da base. Sim. Agora em 2026, no nosso clube parceiro, que é o Juventude, né? Um abraço pro meu presidente Beto. Juventude lá de Jundiaí, que é o nosso clube parceiro, né? Da escolinha. Um abraço para ele, pro Beto lá, o nosso presidente. Eles estão com um projeto de disputar a Taça São Paulo. O ano que vem agora, em janeiro, estão correndo, fazendo todo um trabalho para tentar disputar essa Taça São Paulo. E vai dar uma vitrine tanto para a cidade, onde eles estão, vai agregar patrocínio, vai trazer um monte de recursos para a cidade. Mas Jundiaí já é tipo sim, forte, sim, né? Sim, mas futebol. Não sei qual que é o time que se destaca lá, mas eu acho que o Jundiaí é forte. Mas se for Morato, cara, tipo, independente do esporte, mas, nossa, tá lá na seleção brasileira, o jovem lá tem bastante atleta de Morato que estão em grandes clubes. Tem atleta que já passou na seleção brasileira, tudo de Morato. Tem na seleção brasileira? Todos os atletas que passaram, tem atletas que passaram no projeto de Francisco Morato de futebol que jogam na Europa. A gente tem o filho do Thiago. Povo, meu? Temos o filho do Thiago Morato, que tava no Benfica, agora acho que tá na Inglaterra, um time da Inglaterra. Mas quantos anos ele tem? Base ou é Não, ele já é profissional. Temos o Morato também, né? O outro Morato que é lá perto da nossa escolinha lá, né? Que é o Deu, né? O nosso amigo nosso também. Ele sempre às vezes quando ele vai lá na escolinha, ele tá jogando na Arábia Saudita, né? Nossa, já enfrentou até o Cristiano Ronaldo lá. Nossa, o currículo dos moleques. Tudo profissional já, né? O Jacques, eu tô indo bem, porque eu não entendo muito de futebol. Não, pô, sim. Meu, você falou de... Quem que é esse Morato que eu nunca vi na minha vida, eu não conheço. Um abraço, Morato, Deus te abençoe. Qual que é o outro que tá na Arábia Saudita? É o Eric. Eric, Deus te abençoe, continue assim, jogue bem, você é um ótimo atleta, mas eu não te conheço. Mas assim, é legal, por exemplo, os meninos que você tá apoiando agora, vamos dizer, se destacar com eles, Eric, né? Não, é Andrew. Nossa, Andrew, só que chama ele de Morato também, são dois Morato. Tá. São dois Morato. É legal porque, tipo assim, os meninos vão se espelhar nele, né? Porque... Não, tem muito moleque da escolinha, como ele já foi lá, né? Que legal. Na abertura da minha escolinha lá na sede do Parque Paulista, ele teve com a gente lá na abertura. Deu uma palestra para as crianças lá, tudo, né? Então, querendo ou não, a motivação para os meninos, né? Morato, o André já jogou em tudo já jogou no São Paulo, no Sport, no Ituano, já jogou em grandes clubes. Tem uma trajetória boa. Já tem uma trajetória no Vasco, já jogou em grandes clubes. Hoje ele tá na Arábia Saudita, né? Não, mas eu nunca ouvi falar. Eu sou muito ruim de futebol. Mas entendo só o básico, vamos dizer, da minha época. Bom, foi interessante esse bate-papo, mas a gente tem um desafio para você. Você topa esse desafio? Eu vou falar para você, eu já topei tanto desafio nessa vida, cara, mais eu topo qualquer desafio aí, eu tô topando, cara. Eu sou assim. Tá ok. Jackson, então a gente vai colocar no Instagram e também no Shorts do YouTube. Então eu espero você, foi muito legal, foi muito interessante. Vamos ver quem ganhou esse desafio, eu não vou falar spoiler nenhum. Jackson, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado esse convite, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, um pouquinho da sua trajetória com os seus meninos e meninas aí, e como você tem ajudado eles tanto na sua, vamos dizer, no seu caráter, na personalidade deles, e colocando no coração deles um pouquinho de esperança, né?
Porque acho que quando você é um atleta, você espelha em outras pessoas, grandes atletas, que a gente já conversou aqui, do Cristiano Ronaldo, Neymar, os Moratos, né? Sim. Entendeu? Então eles têm essa perspectiva de um dia ser também um campeão e ser bem sucedido também. Sim. Então eu agradeço por você ter vindo aqui, falado um pouquinho de você, falado um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua vivência e do seu, vamos dizer, da sua superação. Eu tenho certeza que a maior medalha você já tem, né? É de estar mostrando para essa garotada aí que eles são muito fortes, poderosos, eles podem chegar muito além. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, cara, o convite, né? Estar aqui com vocês aqui, estar participando do podcast, né? Inclusive, eu falar para você, galera, esse podcast aqui é um pouquinho de saia justa também, mas é um baita programa, eu estou muito honrado de ter participado, né, com vocês aqui, futuramente também, se tiver uma outra oportunidade, né, pretendo também estar voltando para outras situações, mas eu agradeço mesmo, agradeço todo o pessoal que tá vendo, né, todo o pessoal também que está acompanhando o seu programa, né, continua aí, galera, acompanhando o programa do Homem aqui, que é espetacular. E agradecer aos pais, aos núcleos da escolinha, né, a Arena Cowboy, o Clube Dharma, a sede do Parque Paulista lá, a Arena Negro, né, onde a gente iniciou todo o trabalho, né. Agradecer aos pais, o nosso patrocinador que a gente tem, ao nosso clube formador, né, que é o clube parceiro, que é o Juventude, né, que está em Jundiaí. Então agradecendo no contexto em geral, né, agradecendo todos que apoiam, né, todo o pessoal da cidade que apoia o nosso projeto aqui na cidade. Agradecer, né, é um contexto em geral, né, se eu esquecer de alguém, me perdoe, mas muito obrigado por essa oportunidade, né, e é isso aí, cara, bola pra frente, e o que a gente puder ajudar para a sociedade, formar cidadãos positivos para a sociedade, através do esporte a gente tá aí. Tá, gente, então entre em contato com esse grande atleta e siga eles nas redes sociais. Fala de novo nas redes sociais, o seu contato, o telefone. Você é um pai, mãe, que quer colocar o seu filho, a sua filha em uma escolinha de futebol, aproveite. O nosso contato, né, o nosso WhatsApp, né, o número é 11 988 59 7106. Tem as nossas redes sociais também, que é o Jackson Mendes, né, que é a minha rede social, né, tem um canal no YouTube lá também que... Graças a Deus a gente vem uma grande popularidade no YouTube lá, né? No meu canal ainda falta algumas situações, né? Mas já bateu quase 4 milhões de pessoas vendo lá, visualização total do canal. Então bastante gente lá. Então o nosso canal lá é @Jackson, né? 8799, né? Que é o nosso canal no YouTube. E temos o TikTok também, que é @jogador1985, né? Que é o nosso TikTok. E é isso aí, galera, é só chamar no WhatsApp lá que a gente tira dúvida, né, pro pai e pra mãe que quiser matricular o seu filho na escolinha, quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está à disposição. Né? Ok, galera, então acompanhe o Jackson nas redes sociais, entre em contato com ele, e se você tiver curiosidade também, aproveita no YouTube e no TikTok, segue, dá uma olhadinha nos vídeos dele lá, verifica aí e coloca seu filho também para estar tendo essa aula com um grande atleta aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.